Esse capítulo de Filipenses é maravilhoso. Na semana que vem eu vou pregar sobre o exemplo de humilhação do Senhor Jesus. Mas hoje nós vamos ler Filipenses 2, de 1 a 4. Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 4. Assim diz a palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Todos comigo, 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa manhã nós te bendizemos pela alegria que temos de estar na tua casa, cultuando-te, ó Deus, e adorando-te em espírito e em verdade, sabendo que, ainda que sejamos imperfeitos, tu nos aceitas e nos recebes porque Cristo morreu na cruz por nós. Ó Pai bendito, nessa hora, sê propício a mim, pecador, sê propício a nós, pecadores. Pai, eu quero dizer para o Senhor que de mim mesmo eu não tenho justiça própria nenhuma, nem os meus irmãos que aqui estão. A nossa justiça é imputada, é a justiça que o Senhor considera sobre nós, é a justiça de Cristo. Então, Pai, olha para nós agora, com este olhar com o qual Tu nos vês como amados, eleitos, chamados, justificados, glorificados. Pai, olha para nós com Teu terno amor e com Tua doce misericórdia e fala conosco, grande Deus, na Tua palavra. Ó Deus, abençoa-nos enquanto vamos ouvir a exposição das Escrituras, que sejamos saciados, que sejamos dessedentados por Ti mesmo. Ó Pai, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo que em nós habita, nos dê a bênção de sermos cheios de Sua presença e experimentarmos a verdadeira alegria enquanto ouvimos a Tua palavra. Nós oramos, Deus, clamando a Tua bênção. Oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Nessa altura do ano de 2023, você poderia me dizer que o seu coração está transbordando de alegria? Você se lembra que o apóstolo Paulo escreve esta carta estando preso, numa prisão domiciliar em Roma. Escreve a uma igreja que está numa cidade que é colônia romana, governada por magistrados, senadores aposentados e guardas pretorianos. E a igreja vive numa situação de pobreza e debaixo de perseguição, à margem da sociedade. Se não bastasse, ainda que tenha nascido num grande despertar espiritual, há lutas na igreja de Filipos. 2 irmãs muito preciosas ali estão brigadas. E Paulo escreve essa carta maravilhosa, repetindo 16 vezes a palavra alegria, com o objetivo de nos fazer um povo verdadeiramente feliz em Deus. E nesse texto que lemos, no verbo principal do texto, Paulo pinta uma figura na qual ele diz: completai a minha alegria. É como se Paulo tivesse diante de si um copo de vinho, e aquele copo estaria cheio pela metade. Então Paulo traz a ilustração de que quando você derrama vinho naquele copo, ele vai transbordar.
A ideia de Paulo é essa: eu já tenho alegria. E ele já se alegra com aquela igreja que pastoreia. Mas ele desafia aquele rebanho, irmão, para que faça com que o coração daquele seu pastor transborde de alegria. E isso é uma grande bênção, porque John Newton, escritor do hino maravilhoso Amazing Grace, ou Sublime Graça, um dos maiores pastores da história da igreja, dizia que ministério é tristeza cheia de alegria. E Paulo nos ensina muitas vezes que no ministério você pode pastorear com muita tristeza ou com o coração cheio de alegria. E isso é tão certo que a Bíblia, em Hebreus 13:17, ensina aos irmãos daquela região o seguinte: obedecei a vossos guias e sejais submissos para com eles, porque velam por vossas almas como quem tem de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo. Porque se eles fizerem gemendo, isso não aproveita a vós outros. As igrejas podem fazer com que seus pastores tenham a bênção de pastorear com grande alegria, ou elas podem ser instrumento para que seus pastores pastoreiem gemendo. E se elas assim o fizerem, diz o texto que elas não vão ser abençoadas. Elas não terão aproveitamento algum. A igreja de Filipos, apesar das lutas, enche o coração de Paulo de alegria. Mas ele diz, é como se a alegria estivesse no meio do copo. Atuem de uma maneira tal que a minha alegria transborde. Completem a minha alegria. Ao ver Paulo desejando ter um coração transbordante de alegria, o Senhor, nessa manhã, não quer fazer só de mim como pastor desta igreja, mas de cada um dos que aqui estão, homens e mulheres cujos corações transbordem da alegria de Deus. O Senhor chama a cada um de nós como indivíduos e a nós como Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, nesta manhã, a sermos uma igreja cheia de alegria. E a minha oração é que o Senhor enche o teu coração de alegria nessa manhã, que o Senhor faça o teu coração extravasar, transbordar da verdadeira alegria de Deus, que é fruto da comunhão com o Espírito e de um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Que Deus faça de nós uma igreja cheia de alegria, em nome de Jesus. Amém! Queridos irmãos e irmãs, como deve ser essa igreja cheia de alegria? Em primeiro lugar, o apóstolo nos diz que uma igreja cheia de alegria é uma igreja abençoada. Uma igreja cheia de alegria é uma igreja abençoada. Versículo de número 1. Vamos ler todos juntos comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. A igreja pode começar. Eu vou começar. Se há, e vocês continuam. Vamos lá. Se há, pois... completai a minha alegria. Se você observa o texto, talvez você pense que a conjunção se no texto fala de possibilidade. Se há, se porventura vier a existir. Mas a ideia deste texto no grego, amados irmãos, é que isso já é tácito. A melhor tradução literal talvez seria: já que existe alguma exortação em Cristo, já que existe alguma consolação de amor, já que existem entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. O que Paulo está dizendo? Que ele pode ser cheio de alegria e a igreja pode ser cheia de alegria por causa das bênçãos maravilhosas que o Senhor nos dá. A primeira bênção que ele fala no texto é: se há, pois, alguma exortação em Cristo. A palavra usada para exortação aqui pode ser traduzida literalmente como encorajamento. E é a mesma palavra que é usada no Novo Testamento para chamar o Espírito Santo de Consolador. A ideia dessa palavra é literalmente aquele que se coloca ao lado de. O que o texto está dizendo é o seguinte: que a palavra de Deus exteriormente nos anima. Porque nós recebemos a palavra de Deus, nós somos um povo encorajado em Cristo Jesus.
O Evangelho nos encoraja. É como se o próprio Senhor Jesus estivesse ao nosso lado, enquanto ouvimos a pregação da palavra, nos animando a perseverar na vida espiritual e a crescer no caminho. Nós somos abençoados porque temos o encorajamento de Cristo Jesus. Mas Paulo continua a dizer que nós somos não só abençoados porque temos o encorajamento de Cristo, mas porque somos consolados pelo amor de Deus. E é impressionante que a palavra usada para encorajamento e consolação são sinônimas no grego aqui. Só que esse encorajamento de Cristo é algo que vem de fora para dentro. E essa consolação de amor já é algo que acontece dentro do peito. Então o encorajamento de Cristo, Cristo vem, se coloca ao nosso lado, nos fala na sua palavra, nos anima. E agora o seu Espírito Santo inunda o nosso coração do amor de Deus. E nós somos consolados, porque o amor de Deus habita em nós, aleluia. Não existe um povo mais abençoado do que o povo cristão, porque ele tem o encorajamento de Cristo, mas ele é consolado pelo amor de Deus em seu próprio coração, porque Cristo nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. Mas Paulo diz que nós temos que nos alegrar porque somos extremamente abençoados, porque além de termos o encorajamento de Cristo e além de termos o consolo do amor do Senhor em nossos corações, a palavra do Senhor nos diz claramente que nós temos comunhão com o Espírito Santo. Paulo é claro ao dizer aqui, se após alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito. Você já parou para pensar com o que aconteceu com você no dia da sua conversão? O Espírito Santo veio e selou você, batizou você e, pasme comigo, você tem Deus habitando dentro do seu peito. É por isso que o povo de Deus tem que ser o povo mais entusiasmado do mundo. Eu não sei se você sabe, a palavra entusiasmos no grego significa literalmente ter Deus dentro. Você é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem comunhão com o Espírito. Pasme comigo, o Espírito fala com você, está falando agora. Ele consola o seu coração, ele renova a sua esperança, ele enche a sua alma de paz. Você é extremamente abençoado. E porque você então recebeu o encorajamento da palavra e do Evangelho de Cristo, você foi consolado pelo amor de Deus que habita no seu coração. E agora você tem intimidade. A palavra no grego é koinonia. Você habita junto, tem comunhão, é habitado pelo Espírito Santo. O que vai acontecer é que no meio do povo de Deus vai existir verdadeiro afeto. E a ideia da palavra é que se há entranhados afetos e misericórdias. E a ideia de entranhados é algo que sai das vísceras. O que Paulo está dizendo é que se nós recebemos a exortação de Cristo, se nós somos consolados pelo amor de Deus, se nós, queridos amigos e irmãos, temos comunhão com o Espírito Santo, nós temos que nos amar visceralmente. É isso que ele está dizendo. Amar desde o íntimo, desde o âmago, desde o mais profundo do seu ser. Porque esse amor impactou o nosso coração, nós podemos amar nossos irmãos. E podemos, então, atuar com misericórdia para com eles. Porque o Senhor tem atuado misericordiosamente para conosco. Pasme comigo, cristão. Você é a pessoa mais abençoada da terra. Paulo, quando começa a carta aos Efésios, ilustra isso que ele está falando aqui para nós. Ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Lá ele cita 3 bênçãos. No versículo 4 ele diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. No versículo de número 7 ele diz que Deus nos deu a redenção por meio do sangue de Cristo. No versículo 13, ele diz que o Senhor nos selou com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança, de que Cristo virá para nos buscar. Você já parou para pensar como você é abençoado? Deus te amou antes da fundação do mundo, mandou Jesus morrer na cruz por você,
pagar os teus pecados para te dar vida eterna. Se não bastasse, ele selou você com o Espírito Santo. E como disse o nosso presbítero Gabriel aqui em sua oração, das mãos de Jesus ninguém arrebata você. Louvado seja o Senhor. Você é amado cristão. É por isso que você tem que viver cantando aquele hino sempre. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Você é a pessoa mais abençoada da terra. Irmãos, quando nós meditamos que temos a exortação de Cristo, o consolo do amor, a comunhão com o Espírito, amor visceral e misericórdia de Deus em nosso meio, nesse mundo caótico, nesse mundo dividido, nesse mundo onde as pessoas estão em crise, nós podemos ser homens e mulheres cheios da alegria de Deus, entendendo o tamanho das bênçãos que você recebeu, que o Senhor renove a sua alegria nesta manhã, que Ele renove o primeiro amor em seu coração e que você transborde de alegria, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Que Deus faça de nós uma igreja cheia de alegria. Pastor, mas como será uma igreja cheia de alegria? Já vimos que ela é uma igreja abençoada. Mas como será uma igreja cheia de alegria, reverendo? Uma igreja cheia de alegria, uma igreja unida. Uma igreja cheia de alegria é uma igreja unida. Vamos ler versículo 2, queridos irmãos e irmãs, todos juntos? O que diz o texto da palavra de Deus? Vamos lá? Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo diz que o copo dele já está cheio, mas ele quer ver ele se tornar mais cheio a ponto de transbordar da verdadeira alegria. E como é que o coração daquele pastor vai transbordar de alegria? Quando a igreja de Cristo literalmente viver em unidade. Paulo está dizendo àqueles irmãos que eles têm que pensar a mesma coisa. Isso é totalmente contrário do que você aprende no mundo. Sabe por quê, meu querido amigo e irmão? Porque no mundo você aprende a seguinte frase: a unanimidade é burra. E você estabelece isso como um absoluto na sua vida. Mas ao fazer isso, você está contrariando as Escrituras. Porque lá em Atos a palavra diz que os irmãos perseveravam unânimes no templo. Unânimes. Paulo está dizendo que se nós queremos ser uma igreja alegre, nós temos que pensar a mesma coisa. Pastor, como é possível isso, pensar a mesma coisa? Se o nosso pensamento é governado pela palavra de Deus, se nós somos governados pelas Santas Escrituras, queridos amigos e irmãos, não por filosofias mundanas, nós vamos, amados irmãos, pensar a mesma coisa na igreja. Nós vamos viver para a glória de Deus, nós vamos viver para anunciar o Evangelho, nós vamos ser fiéis às Sagradas Escrituras, nós vamos nos amar uns aos outros, nós vamos pensar conforme a Escritura nos ensina a pensar. O próprio Jesus disse que não adianta você crer nele como o mundo diz, mas ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Querido amigo e irmão, quando nós caminhamos fundamentados na palavra de Deus, quando os óculos com os quais nós enxergamos a realidade são a palavra de Deus, nós todos juntos não vamos nos dividir, mas da igreja vamos pensar a mesma coisa. Porque nós não nos governamos por ideologias deste mundo. Nós somos governados pela palavra de Deus. Paulo nos chama a ter uma unidade de pensamento. Mas ele diz que nós devemos ter o mesmo amor.
Essa expressão para o verbo tenhais do grego, eu estava fazendo exegese, significa assim, estejam literalmente agarrados do mesmo amor. Você foi amado por Cristo, então se agarre ao amor de Jesus. E que todos nós juntos, agarrados a esse amor, não soltemos para nada. O que nos une é o amor de Cristo. E todos nós juntos temos que estar agarrados deste amor. Pensando conforme a palavra de Deus, o amor de Cristo é o que deve governar a nossa vida. Consequentemente, o apóstolo diz que se isso acontecer, nós vamos ser unidos de alma. A expressão grega significa literalmente com uma só alma. A Bíblia ensina, amados irmãos, na antropologia hebraica, que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o espírito, e ele se tornou alma vivente. Então Paulo disse que a nossa unidade não tem que ser só no momento em que estamos fisicamente neste lugar, mas é como se nós tivéssemos uma alma só. Será que nós podemos dizer isso acerca de nós mesmos? Nesta igreja de Cristo Jesus? Paulo chega a ponto de dizer que todos nós temos que ter o mesmo sentimento. Irmãos, essa questão da unidade é muito importante. É tão importante que o próprio Senhor Jesus, quando intercedeu pela igreja, em sua oração sacerdotal, lá em João 17, 20 e 21, ele diz assim, Pai, eu não rogo somente por estes, mas por aqueles que crerão em mim por intermédio da palavra destes, para que eles sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa questão da unidade, irmão, é tão importante que Jesus orou por ela. E ele orou intensamente, a ponto de que ele deseja que nós sejamos um como ele é um com o Pai e o Pai está nele. Para que nós sejamos um com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Jesus sabe o poder da unidade, amado irmão, ele diz, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando nós vivemos em unidade, amados irmãos, quando o nosso primeiro objetivo é a glória de Deus, é a obediência da palavra de Deus, é a expansão do Evangelho e é a bênção do corpo de Cristo, nós vamos ser um só. Eu gostaria de dizer para você o seguinte, que quando a igreja for uma só, ela vai ser indestrutível. Irmãos, a unidade é tão importante que Jesus orou por ela. E nós deveríamos jamais querer quebrar a unidade. Porque quando alguém quebra a unidade, a pessoa pensa que está falando mal do irmão. A pessoa pensa que está se levantando contra o pastor. A pessoa pensa que está criticando o presbítero. Lê do engano, ela está se levantando contra o pai. Ela está se levantando contra o filho que intercedeu pela unidade. Quem causa divisão, contenda e cria grupinho na igreja está ofendendo o Espírito Santo, que nos selou e quer que nós sejamos um só. Nós nunca deveríamos tolerar, amados irmãos, a divisão no nosso meio. Porque quem quer a divisão no meio da igreja é Satanás, queridos amigos e irmãos. Jesus disse que um reino dividido contra si mesmo jamais subsistirá. E Amós 3,3 diz, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Mas se a igreja de Cristo é unida, e é uma só, ela se torna indestrutível. Pasme comigo, irmão, quando alguém chega de fora e observa que há amor sincero entre nós, que nós nos tratamos com carinho, que nós nos estimulamos uns aos outros. No mundo não existe isso. As pessoas ficam impactadas com isso e querem permanecer. Mas se nós, amados amigos e irmãos, nos dividimos, nós damos um péssimo testemunho. E as pessoas que chegam aqui dizem, eles não se amam nem entre si. O que nós vamos fazer lá? Vamos embora desse lugar. Irmão, é impressionante.
Se alguém chegar para você falando mal do seu irmão, eu tenho uma postura. Quando alguém chega para mim falando mal do meu irmão, eu falo assim: você já falou com ele? Vamos conversar com ele? E é por isso, irmão, que fofoca não rende muito comigo. É por isso que ninguém vem ficar fofocando para mim acerca do que o outro está fazendo. Porque todo mundo que me conhece nesse rebanho sabe que se a fofoca vier, ela vai ter que chegar a algum final. Talvez ela pare até na mesa do conselho. Agora, se pessoas fazem fofoca com você, é porque você é fofoqueiro e dá espaço. E se você dá vazão para a fofoca na sua vida, você está ofendendo o Espírito Santo. Você está sendo alguém que não para a divisão da igreja. Irmão, isso é muito sério. Eu já vi pessoas que são apaixonadas por outras, falam bem, mas de repente, quando elas entram numa roda de fofoca, elas afastam daquela pessoa que elas amavam e de repente já começam a tratar diferente e a outra pessoa não está sabendo de nada. Fala assim: meu Deus, o que eu fiz? Se o Senhor Jesus, irmão, pasme, Ele está aqui, viesse descrever como são nossos relacionamentos no corpo de Cristo, Ele poderia sinceramente dizer que nós somos uma igreja verdadeiramente unida? Se nós queremos ser uma bênção para as nossas famílias, se nós queremos ser uma bênção para essa cidade, nós temos que viver em unidade. Irmãos, isso é tão sério, tão sério. Lá em casa, eu sempre falo com o Cleusa sobre isso. Porque é o seguinte: nós estamos no cerne da igreja. E nós vivemos muitos problemas da igreja, você não tem ideia. Mas se lá em casa nós nos colocarmos a falar na hora do almoço mal dos irmãos que nos tratam mal, o que os nossos filhos vão aprender? Que a igreja é uma hipocrisia, que a igreja não presta. E assim que eles tiverem oportunidade, a primeira coisa que eles vão fazer é sair da igreja. Então nós não fazemos isso. Nós não fazemos assim. Quando você fica falando mal da sua liderança, você está ensinando o seu filho a não respeitar liderança nenhuma. Quando você fica falando mal dos seus colegas de oficialato ou de irmãos da igreja, você está dizendo para o seu filho que esses irmãos da igreja são um bando de cara de pau. E a única oportunidade que seu filho tiver, ele vai sair correndo daqui. Porque você está ensinando isso para ele. Depois não vem dizer: reverendo, eu trouxe meu filho desde pequenininho, ele se afastou. Eu falo: o que você ensina seu filho dentro de casa? Que Deus, irmãos, nos faça entender que essa pessoa que está do nosso lado na igreja custou o sangue do eterno Filho de Deus. E por mais que eu não seja muito apaixonado por todas as atitudes dela, ela é preciosa porque Cristo a amou como me ama. E se ela é amada por Jesus, eu devo amá-la. Amar nem sempre significa morrer de paixão. O próprio Senhor Jesus amou seus 12 discípulos, mas foi amigo íntimo de 3. Você pode ter amigos íntimos e mais próximos da igreja, não há problema nenhum. Mas isso não significa que você vai sair difamando o seu irmão, que você vai atacar o seu irmão, ou que você nem sequer vai falar com o seu irmão. Se o evangelho entrou na nossa vida, nós temos que valorizar o que Cristo conquistou. Cristo morreu na cruz para nos fazer um. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, meus irmãos? Que Deus faça de nós uma igreja unida, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Até o celular tocou. Pastor, como nós podemos ser uma igreja cheia de alegria? O seu coração nessa manhã está transbordando de alegria.
Uma igreja cheia de alegria, querido amigo e irmão, é uma igreja abençoada. Uma igreja cheia de alegria é uma igreja unida. Mas uma igreja cheia de alegria, diz o apóstolo Paulo, é uma igreja humilde. Uma igreja cheia de alegria é uma igreja humilde. Vamos repetir comigo, igreja unida, o terceiro ponto, vamos lá? Uma igreja cheia de alegria é uma igreja humilde, versículo 3. Vamos ler todos juntos? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Queridos irmãos e irmãs gregos e romanos, nos dias em que Paulo escreveu essa carta, desprezavam esse conceito de humildade. Humildade significa colocar-se em segundo plano. Significa diminuir-se a si mesmo. Significa atuar com modéstia. Eles odiavam tanto esse conceito, tanto os gregos como os romanos que conquistaram o mundo, que alguns dos comentaristas que eu estudei essa semana acreditam que Paulo, o próprio Paulo, foi o criador da palavra humildade. Eles acreditam que antes que Paulo escrevesse as suas cartas, não existia a palavra humildade no vocabulário greco-romano. E Paulo, então, quando vai nos ensinar a ser uma igreja humilde, ele usa um aspecto negativo e um aspecto positivo para ensinar para nós o que é humildade. E ele começa então falando do que a humildade não é. E ele diz aqui, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Humildade, querido amigo e irmão, não é criar pequenos partidos dentro da igreja. É isso que Paulo está dizendo. Paulo, pastor, por que Paulo está batendo tanto? Porque duas irmãs, se você vai ver comigo quando eu chegar no capítulo 4, Evódia e Sinti que brigaram na igreja. E cada um agora, no lugar de estar trabalhando para o Senhor, está trabalhando pelo próprio ministério dela. Paulo diz, nada façais por partidarismo. Essa palavra usada por partidarismo também pode ser traduzida por egoísmo. Se nós fazemos, irmãos, o que fazemos na igreja para a glória de Deus, nunca haverá partidos na igreja. Todos os ministérios, todas as sociedades internas vão trabalhar com excelência e a igreja vai crescer exponencialmente. Porque nós só dividimos o trabalho, mas a glória é só de Cristo. Nós só dividimos o trabalho, mas não aceitamos a divisão no corpo. É isso que Paulo está dizendo. Nada façais por partidarismo. Nós não acreditamos em pequenos partidos dentro da igreja. É por isso, irmãos, que quando nós treinamos presbíteros, eu sempre falo isso no nosso conselho. Nenhum presbítero pode chegar no conselho e falar assim, aqui eu represento a opinião do grupo tal. Esse é um pensamento carnal, pagão, pecaminoso e diabólico. Sabe por quê? Porque o presbítero é eleito pela igreja. Pode ser que até um grupo maior de irmãos votou naquele presbítero, mas quando ele senta na mesa do conselho, ele é representante de Deus. E ele toma as decisões conforme a palavra de Deus. Se você votou em algum oficial pensando que ele tem que ser leal às suas ideias, pasme comigo. Você votou em alguém idôneo e essa pessoa sentou na mesa do conselho ou na junta diaconal para ser leal à palavra de Deus. Não é política mundana. A igreja de Cristo Jesus não é assim. Ninguém representa ninguém. Os oficiais são eleitos pela igreja e são representantes de Deus. E se as pessoas que votaram neles fizerem coisas erradas, eles têm que ser os primeiros a repreendê-las. Porque nós não acreditamos em partidos na igreja de Cristo. Nós não toleramos partidos da igreja de Cristo. A Escritura está dizendo que se nós queremos ser um povo humilde, nós não vamos ter partidarismo. E se não há partidarismo, irmão, não há vanglória. E a palavra usada para vanglória aqui é literalmente glória vã. O que é uma glória vã? É nós fazermos as coisas para buscarmos aplausos. Oh, como o reverendo Roster trouxe uma palavra maravilhosa hoje. Você pode até usar uma palavra para me estimular, mas, irmão, se eu recebo isso para mim, eu estou enrolado. O que significa? As pessoas são abençoadas pela palavra, passam na porta e dizem, pastor, que mensagem abençoada. Mas sabe o que tem que acontecer? Bate aqui e sobe. Glória a Deus. Nós não fazemos nada para a nossa própria glória. Glória roubada é glória vã.
Não vale para nada. Tudo nós fazemos na igreja de Cristo para a glória de Deus. Quando nós temos essa consciência, nós vamos trabalhar no ministério, na música, por exemplo, para a glória de Deus. Nós vamos trabalhar na UPA para a glória de Deus. Nós vamos trabalhar na junta diaconal para a glória de Deus. Nós vamos trabalhar na UCP para a glória de Deus. E todos os nossos ministérios vão servir ao corpo todo, de maneira que todos juntos trabalhando vão trazer grande crescimento para a igreja de Cristo Jesus. Então, humildade é não ter partidos na igreja e nem buscar glória para si. Então, pastor, o que é humildade no sentido positivo da palavra? Já que Paulo já definiu o que é negativo. No sentido positivo, amados irmãos, ele diz aqui que é literalmente considerar cada um os outros superiores a si mesmos. Irmãos, esse é um tremendo desafio. Isso vai contra as nossas vísceras. Porque muitas vezes, naturalmente, todos nós nos estribamos em nosso próprio entendimento. E é por isso que Provérbios diz: confia em Deus de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Quando eu fui pastor em Santiago, há uma expressão em espanhol que eu gosto muito. As pessoas usavam para falar mal de outras pessoas, mas isso nós temos que aplicar a todos nós. Eles diziam assim: fulano é muito llevado às suas ideias. O que significa isso? Ele crê demais nas ideias dele. Ele acha que as ideias dele são as melhores. Ele não tem humildade para considerar o outro. Irmãos, nós nunca vamos viver bem em casa, na igreja ou no trabalho se nós não tivermos condições de, em muitas oportunidades, considerar a pessoa que está ao nosso lado como superior a nós mesmas. Irmão, o casamento não dá certo se você não considera o seu cônjuge como alguém superior a você mesmo. Muitas vezes, querido amigo e irmão, nós precisamos morrer para nós mesmos. É por isso que o Senhor Jesus, da boca de Paulo, diz: marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Pasme, se você é noivo e vai ser casado, você vai ser provado nisso. Se for necessário, você tem que ir até para a mesa de cirurgia. Tirar um rim e dar para a esposa. Dá a vida por ela. Mas você também, irmã. Esse santo varão que está aí do seu lado, você fala: nossa, eu estou namorando o rapaz mais cheiroso da igreja. Que delícia o cheiro dele, é? Mas não é todo dia que ele cheira bem não, minha filha. E você vai ter que respeitá-lo. Você vai ter que honrá-lo. Esses dias nós estávamos conversando lá em casa. Eu sei que a Isabelle não gosta que eu cite o nome dela, mas eu abracei para ela e falei: filha, nunca case com um homem que você não respeita. Nunca case com um palhaço. Eu falei: se você acha ele engraçado, é um palhaço, mas você não o respeita, seu casamento não vai dar certo. Case-se com um homem que é digno do seu respeito. É assim que funciona. É assim que vai dar certo. E aí, muitas vezes, a irmã vai ter que segurar. Deus, o Senhor colocou esse homem à frente da família. Eu acho que tinha que ser assim, mas eu vou abençoar a vida dele. Eu te honro, Senhor. Ele é meu marido. Eu vou escutá-lo. O Senhor o colocou para conduzir essa família. Eu estou ilustrando com a família, irmão. Mas na igreja é do mesmo jeito. No trabalho é do mesmo jeito. Quando nós consideramos os outros como superiores a nós mesmos, tudo avança. Tudo funciona com mais facilidade. Nós podemos delegar o trabalho. Pasme comigo, irmão. Pessoas centralizadoras se consideram superiores a todas as outras.
Para mim, uma boa liderança é aquela que delega. Sabe por quê? Porque eu não tenho todos os dons. Eu tenho que servir nos dons que Deus me chamou. E nesses dons eu tenho que liderar a igreja e me entregar totalmente neles. Mas eu não tenho todos os dons. E não adianta querer ter. Só centraliza quem é inseguro. Quem acha que se ele não fizer, não vai dar certo. Mas quando você se humilha, você delega, entrega o trabalho e Deus faz as coisas acontecerem. Para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que nós, irmãos, entendamos que essa pessoa que está do nosso lado foi comprada pelo sangue de Cristo, foi selada pelo Espírito Santo da promessa, ela tem 12 talentos preciosos que Deus a entregou, e o Senhor a colocou ao nosso lado, na nossa casa ou na igreja, para que ela seja uma bênção. Deus vai usá-la conforme os dons dela, para a glória dele, e a igreja vai crescer, e quando nós virmos o Senhor usando essa pessoa, que o nosso coração se encha de alegria, porque quando um de nós é abençoado, todos nós somos abençoados. Que Deus nos dê um coração quebrantado e humilde, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém! O seu coração está transbordando de alegria nessa manhã? Pastor, como eu posso ser cheio de alegria? Como deve ser a igreja cheia de alegria? Uma igreja cheia de alegria é uma igreja abençoada, é uma igreja unida, é uma igreja humilde. Mas como deve ser uma igreja cheia de alegria? Em último lugar, o texto da palavra nos diz que uma igreja cheia de alegria é uma igreja solidária. Uma igreja cheia de alegria é uma igreja solidária. Versículo de número 4, para concluirmos a exposição dessa manhã. Leamos todos, vamos lá? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos lá de novo? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual. Irmãos, o cristianismo é muito radical. Ele é contrário à naturalidade do ser humano. Porque a tendência do ser humano é pensar primeiramente em si mesmo. E o que Paulo está dizendo assim, não olhe para o seu próprio lado. Literalmente, a tradução literal do grego é essa aqui, ó. Não tenha cada um em vista propriamente o que é seu. Não olhe primeiramente para o que você vai lucrar. Não olhe primeiramente para você mesmo. Mas pense como é que eu posso abençoar aquele irmão. Como é que eu posso abençoar aquela vida? Como é que eu posso ser um instrumento de edificação para aquele irmão? Quando nós paramos de pensar em nós, irmãos, nós pensamos no outro, nós atuamos com solidariedade. E nós demonstramos, então, que o Senhor transformou o nosso coração e abençoou a nossa vida. E nós estamos aqui não para sermos abençoados, não para sermos reconhecidos, não para sermos aplaudidos, não para que o nosso nome se destaque, mas Deus nos colocou aqui não para olhar para nós, mas para que sejamos instrumento de bênção na vida de nossos irmãos, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Irmãos, eu nunca me esqueço, quando eu voltei de Santiago do Chile, eu fui pastorear no Guará 2, no Distrito Federal. E eu tinha um secretário, o secretário da igreja naquela época era um filho de pastor. E os irmãos sabem que quando mulheres fazem trabalho de secretaria, elas são 1000 vezes melhor do que nós homens. Porque Deus deu a capacidade à mulher de ver, perceber, entender e resolver milhares de coisas ao mesmo tempo. Nós somos mais tapados, irmãos. Me desculpe falar a verdade para vocês, tá bom? Nós somos mais limitados. A mulher é exponencial. Deus fez ela assim, ligada no 220, entendendo tudo que está ao redor ao mesmo tempo. Consequentemente, aquele moço que era como seu pastor, que tem que se dedicar a uma tarefa por vez, falhava na secretaria de uma igreja que era grande.
E um irmão arretado, de um estado arretado, onde risca peixeira no fogo, no chão, era oficial da igreja, pediu alguma coisa para aquele moço e aquele moço não fez, e aí o irmão, você é um incompetente, você está aqui, recebe o meu salário, a gente pede as coisas para você e você não faz, e não sei o quê, acabou com o irmão. O irmão subiu da secretaria para o meu gabinete, chorando. Pastor, o oficial fulano de tal falou assim comigo. O que eu faço, pastor? Falou para mim, isso no mundo é assédio moral, pastor. Eu tinha que denunciar ele. Falei, não, Varal, você não vai fazer isso, não. Eu falei, ele vai voltar para fazer a mesma coisa, porque eu e você o conhecemos. Quando ele voltar, você toca no braço dele. Eu falei, você pega no braço dele assim. E fala assim, irmão, me perdoa. Eu sou pior do que tudo isso aí que você está falando comigo. Mas, se você tiver paciência comigo, eu vou aprender. Me perdoa, irmão. Semana que vem, já estava virando um bullying daquele oficial da igreja. Infelizmente, né? Que triste. Chegou lá, você, sei o que, ele segurou no braço do irmão e falou, irmão, me perdoa. Eu sou pior do que tudo isso que o senhor está falando. Mas eu sou crente, Deus tem misericórdia de mim, eu posso aprender. O senhor pode me ajudar? Graças a Deus, aquele que estava fazendo bullying era crente. Ele falou assim, meu irmão, me perdoa. Quem está fazendo errado sou eu. Eu sou oficial da igreja e deveria dar testemunho e orar com você. E eu estou aqui te ofendendo, te insultando e diminuindo você, porque você não faz as coisas do jeito que eu quero. A palavra branda desvia o furor. A palavra dura suscita a ira. Quando nós, irmãos, pensamos em como o outro vai receber as nossas palavras, como o outro vai se sentir diante das nossas atitudes, nós somos mais solidários. E somos como nosso Senhor, que não pensou em si mesmo, mas deixou a glória e deu a vida na cruz para nos salvar. Aprenda com a solidariedade de Jesus, que não pensou em si mesmo, mas desceu da glória e morreu na cruz para pagar os teus pecados. Que Deus te dê um coração solidário. Pastor, é por isso então que nós não temos tido a alegria que deveríamos ter. É por isso, irmãos. Pastor, por que nós podemos ser uma igreja cheia de alegria, que é abençoada, unida, humilde e solidária? Porque Cristo, irmão, que é o próprio Deus, veio dos céus para nos dar as suas ricas bênçãos. Ele, que era um com o Pai, recebeu a ira do Pai para pagar os nossos pecados na cruz. Ele desceu da glória e se humilhou e recebeu a ira do Deus eterno contra o pecado, porque foi solidário para conosco, deu sua vida na cruz para nos salvar. Por causa disso, irmãos, nós podemos hoje ser uma igreja cheia de alegria. Nós somos a igreja mais abençoada da terra, porque temos, amados irmãos, a exortação de Cristo, temos a consolação do amor, temos a comunhão do Espírito, temos entranhados afetos e misericórdia. Queridos irmãos, por causa do que Cristo fez, nós podemos pensar a mesma coisa, nós podemos estar unidos no mesmo amor, ser unidos de alma e temos o mesmo sentimento. Meus irmãos, por causa da obra de Jesus, que se humilhou, nós podemos sair do salto, botar a cara no pó, pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pedir perdão aos nossos irmãos e caminharmos juntos para a honra e para a glória do nome de Jesus, nunca buscando glória para nós. Por causa da obra de Jesus, nós podemos deixar de ser egoístas e parar de pensar somente no que é nosso e pensar no que é do outro. E aí então nós pararemos de viver para nós e a nossa vida será uma bênção onde nós estivermos. Eu lhe pergunto pela última vez nessa manhã: o seu coração está cheio de alegria? Que o Senhor complete a sua alegria nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.